Cara, pegando esse gancho que você comentou agora aí das pessoas que não ficam ricas do dia pra noite, enfim. Então, cara, justamente por conta disso foi nosso intuito de criar o canal, a InvestCast. Porque, cara, onde você tem um cenário macro que as pessoas estão mais jogando tigrinho do que na bolsa de valores, cara, é muito preocupante. Porque as pessoas, elas hoje estão muito mediatistas. As pessoas não querem, igual a gente conversou, elas não querem construir algo a longo prazo, entendeu? As pessoas querem ser muito imediatistas. Ah, querem ficar rico agora, querem ficar hoje, entendeu? Elas não querem passar pelo processo. Então, eu vejo muitas pessoas do meu convívio pessoal, amigos e conhecidos, as pessoas realmente estão perdendo o casamento, as pessoas estão, cara, assim, ficando endividadas por conta disso. Porque as pessoas buscam esse prazer momentâneo, entendeu? É mais que hedonismo. Na verdade, a gente tem que entender o que é o fenômeno das telas, né? Então, quando você vai ver uma rede social, a rede social, o propósito dela é ligar as pessoas. É bom, hein? Bom, Gostei. né? Gostei. Esse daí. Então, Opa, lá em opa. 1993, 94, né, isso não existia, né? A gente está em 2024, isso existe hoje. Pois é. Né? E a gente pode ter, né? É outra situação. Mas vamos ver o fenômeno das telas, né? A rede social, o propósito dela era ligar pessoas. Mas quando algumas pessoas, no meu ver, patologicamente, elas começaram a se satisfazer com a atenção de outrem, o que começou a acontecer? Começou a haver uma manipulação do que são as tendências. E eu entendo que o ser humano ele tem um comportamento modulado principalmente pelo seu ambiente. Bom, se você vê todo mundo postando que está no churrasco de final de semana, você vai postar que você está estudando? Se você vê todo mundo postando o carro novo bonito, você vai postar o seu carro velhinho, mas que você gosta? Então, o que você começa a entender? A rede social é um lugar de eu só postar coisa boa. Até o ponto que quem não tinha coisa boa para postar começou a inventar. E aí, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a postar ou ostentar no digital, que é muito mais fácil. Você não precisa alugar um carro. Você para do lado de um carro, tira uma foto e que você está dando a entender. Fulano de tal comprou uma McLaren. Tá rico agora. O que esse daqui faz? Dependendo da pessoa, você vê ela do lado de uma Ferrari, você fala, nossa, esse cara tem uma Ferrari. Se essa pessoa, no conteúdo digital dela, no conjunto da obra da história digital dela, ela só posta coisas que são de valor alto, você acredita que essa pessoa Com certeza. é uma pessoa de posses? Eu já acreditei muito também nisso já, cara. Agora entenda, na minha época de garoto em Marília, o que era? Era o contrário. A gente via o dia a dia das pessoas e depois descobria que elas eram ricas. Então, por exemplo, eu via... Meu tio é um sujeito que tinha muita condição financeira, né? O irmão do meu pai. E o meu tio Edson, o que eu via dele? Eu via ele trabalhar. Eu via ele ir para a loja de lustre dele de segunda a sexta-feira. De sexta-feira eu via ele ir trabalhar na fazenda. Botar a mão na massa. E sábado e domingo ele vê como é que tá isso, como é que tá aquilo. Eu via ele sair de manhã da casa dele, quando eu estava com meus primos, né? E via ele voltar de noite, né? Então você viu que, poxa, ele tem dinheiro porque ele trabalha, ele se esforça. Aí que tá, eu não via dinheiro, eu via trabalho. Ah, você não via, tipo, esse negócio de ostentação e tá, faz sentido. Eu via meus primos irem pra escola. Puta, eu queria brincar com o Gustavo. Puta, o Gustavo, ele tá na escola. Não, e à tarde? Não, à tarde ele vai fazer aula de não sei o quê. Eu queria brincar com o Fernando. Puta, o Fernando não pode. Por quê? Ah, porque ele foi treinar, ele foi fazer aula disso, foi fazer aula daquilo. Eu via a indisponibilidade das pessoas. Aí eu via, de repente, aí minha tia ia me levar para casa, minha tia Ana ia me levar para casa, e ela me levava no Monza SE dela. Estamos falando de 1989, né? Por aí, 1990. Você é de? Eu sou de 79. Então estamos falando de 1989. Tá novo ainda pra caramba. Tá bem, tá bem. Ah, muito obrigado. Pô, quando caiu você do lado, eu falo que eu sou mais velho que você, cara. Eu tenho 27 anos. Não, acho que não, Léo. Acho que não. Mas aí, e aí o que eu olhava? Aí eu olhava o carro dela, o carro da minha mãe era um Fiat 147 que a gente fechava o vidro com uma manivela. O carro dela era um botão. E aí eu ficava brincando com o botão. Abrir e fechar, abrir e fechar, abrir e fechar. Aí a tia Ana virou pra mim e falou assim, Paulinho, você vai quebrar a janela do meu carro. Ai, desculpa, tia. Aí eu fechei o botão e aí ela ligou o ar-condicionado. Falei, nossa, o que é isso aqui? Eu nunca vi isso. Eu não sabia o que era ar-condicionado. Então, a gente tinha ideia, na realidade, da rotina das pessoas. Né? Você tinha a família em Marília, por exemplo, tinha a família Butara, que tinha muito do que era o comércio no centro da cidade.
né? E que era gente que, por exemplo, o Fuad estudava comigo, era meu colega de faculdade, né? Que Deus o tenha, infelizmente ele faleceu num acidente. Mas a gente estudava junto. E o que eu via? Eu via o Fuad estar de manhã na escola comigo e estar à tarde na loja do pai. Ele ia para casa, ele almoçava e aí ele ia trabalhar. O Fuad ia trabalhar. E eu olhava e falava, caramba. Esforçado, né? O Fuad já é um homem, eu sou um moleque, porque eu não vou trabalhar. Aí eu fui pedir pro meu tio para trabalhar, porque o meu tio tinha uma loja de lustre. Aí o meu tio falou assim, seu trabalho é estudar. Aí eu liguei pro meu pai. Aí meu pai falou, eu mandei ele falar isso pra você. E eu falei assim, eu quero ganhar dinheiro. Aí meu pai falou assim para mim, meu filho, o seu trabalho é estudar. Se nada você conhecer, você vai ganhar dinheiro sobre absolutamente nada. Sobre o que você conseguir fazer com a sua mão. Só que você só tem 2 mãos. Mas você tem bilhões de neurônios. Seu pai foi isso pra você. Você acha que você vai ganhar mais com 2 mãos do que com bilhões de neurônios? Eu tinha uns 13 anos aí eu fiquei pensando assim, mas o que será que ele está querendo dizer com isso? Mas tudo bem. Né? Aí eu falei, tá bom, não insisti mais nisso. Também, se ele falou, não vai trabalhar, vai estudar, né? Eu escutei meu pai. Eu vou estudar, tá bom. então. E fui estudando, fui fazendo meu trabalho e na minha época esse trabalho, e minha mãe que sentava comigo, vamos, você tem prova amanhã? Então vamos tomar lição. Minha mãe tomava lição às vezes e entrava madrugada para dentro. Caraca. Eu lembro dela estudando comigo, eu quero ver se você tá bom. E eu lembro que teve uma vez, especificamente, eu tirei 8,5 de geografia. Eu cheguei em casa chorando, com vergonha da minha mãe. Tirou 8,5? Tirei 8,5. Puta, eu tirava 9,5 e 10, 9,5 e 10, 9,5 e 10, porque ela estudava comigo. Aí ela me deixou estudar sozinha, eu tirei 8,5. Nossa, que vergonha da minha mãe. Eu tinha vergonha da minha mãe. Caramba, não era nem da professora, eu tinha vergonha da minha mãe. Porque tirou 8,5 aí. Aí a minha mãe, eu lembro da carinha dela, assim, ela querendo rir, ela passou a mão na cabeça. Tá vendo? Se você tivesse estudado, isso não tinha acontecido. Ela ainda me deu um ralo. E aí na prova seguinte, ela sentou comigo e ela leu frase por frase do livro. Vou te dar um exemplo. O Brasil é um país que tem 240 milhões de habitantes. O Brasil é um país que tem o quê, Paulinho? 240 milhões de habitantes. Qual país tem 240 milhões de habitantes, Paulinho? Aí, o Brasil. A gente passou a noite fazendo isso. À noite. Eu lembro que eu vi o sol raiar, eu tomei um banho e ela falou, agora nós vamos para a escola. Caramba. Ela foi e me deixou na escola às 7h10 da manhã, tocava às 7h10 o sino do Cristo Rei, deve ser assim até hoje. E eu fui e fiz a prova. Aí eu tirei uma nota equivalente ao esforço. Mas aí eu não fiquei nem feliz, eu sentia um alívio, assim. Na alma, pô, graças a Deus, cara, consegui. Porra, foi um sufoco. Então, isso era o que a gente tinha de referencial.